compartilhar uma palavra do Senhor para cada um de vocês. Antes de tudo, feche seus olhos no seu lugar. Quero estar orando por essa palavra. Centralize agora o seu pensamento em Jesus. Por que você veio aqui nessa noite? Ele, só Ele, é o único motivo pelo qual nós estamos aqui. Feche seus olhos, esquece quem está do seu lado, esquece quem está andando, esquece os meninos que estão saindo agora do altar. Esquece. Centralize o seu pensamento agora só nele. Pai querido e eterno Deus, nós te louvamos, te damos graça por tudo que até aqui foi feito, Jesus. Pai, tudo que até aqui foi feito foi para engrandecer e bendizer o teu santo nome. E agora não será diferente. Pai, eu só peço que o Senhor me diminua e que a sua glória apareça. Pai, que não seja eu, mas sim o Senhor falando através de mim. Assim como o Senhor falou comigo nessa palavra. Pai querido, agora fale com o seu povo. Senhor Deus, usa a minha boca, usa a minha vida. Em nome de Jesus. Permaneça ainda de pé por alguns instantes. Abre comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 28. Amém? Diz assim. O título é A Parábola dos Dois Filhos. Obrigada, Sarinha. Versículo 28. Jesus continuou. E o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: Filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. E ele respondeu: Eu não quero ir. Mas depois se arrependeu e foi. O pai foi então e deu a mesma ordem para o outro filho, que disse: Sim, senhor, mas depois não foi. Qual deles fez a vontade que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: O filho mais velho. Então Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Pode se sentar no seu lugar. Para que nós possamos entender esse texto do qual nós acabamos de ler, nós vamos ter que andar um pouquinho para trás. O texto-chave é esse, o texto base é esse. Mas eu gostaria de comentar com vocês sobre algo que aconteceu um pouquinho antes. Se nós olharmos para esse texto, nós vamos ver no caminho dele que Jesus foi ao templo. Jesus não estava satisfeito com o que estava acontecendo naquele lugar. As pessoas estavam comercializando, as pessoas estavam fazendo coisas erradas dentro daquele lugar. E Jesus, ele não estava satisfeito. Se você ver, Jesus chegou e começou a quebrar tudo. Ele começou a colocar ordem naquele lugar. E aí, um pouco mais para frente disso que aconteceu, os escribas, que eram os mestres das leis, os príncipes dos sacerdotes, as pessoas que tinham autoridade no templo, chegaram para Jesus e disseram assim: Com que autoridade você fez isso? Quem te mandou fazer isso? E Jesus, muito esperto, disse o seguinte: Eu respondo a pergunta de vocês se vocês antes responderem a minha.
Jesus foi esperto. Ele falou, eu só respondo a pergunta de vocês se vocês responderem a minha. Aí eles falaram assim, ok. Jesus perguntou para eles, com qual autoridade vocês achavam que João Batista batizava? Aí eles pensaram, bom, se nós dissermos que é com autoridade divina, ele vai nos questionar perguntando por que nós não cremos nele. Porque João Batista era considerado profeta, mas os mestres da lei, o povo judaico, eles não acreditavam que ele veio como profeta, que ele veio para preparar o caminho de Jesus. E aí, se eles dissessem que foi através do homem, Jesus falaria, então, eu também tenho poder, já que vocês estão falando que o homem pode fazer qualquer coisa. E eles também ficaram com medo, porque o povo acreditava em João Batista. Então eles disseram, a gente tem duas opções, e dessas duas opções nós não podemos usar. Então eles falaram para Jesus, eu não sei, nós não sabemos. Nós não sabemos com qual autoridade o João Batista veio. E aí então, depois disso, Jesus começa a contar essa parábola que nós acabamos de ler. Que conta a história de 2 filhos. E agora nós vamos entrar um pouco individualmente nessa parte, não isolando todo o contexto. Mas eu quero comentar com vocês sobre esses 2 filhos. Esses 2 filhos, cada um representa um tipo de pessoas. O primeiro representa aqueles que eram os pecadores. Que para aquela sociedade judaica eles eram os excluídos. Que eram os cobradores de impostos, que eram as prostitutas, os adúlteros, os ladrões, enfim, aquele que vivia em pecado. O primeiro filho nós vemos, o que ele disse? Não. Ele recusou a ordem do pai. Se você perceber, o pai, ele ordena o filho. Ele não pergunta se eles querem ir. Porque mandamento é para ser obedecido. É para ser seguido. Então o pai dá uma ordem. Você vai trabalhar na minha vinha. Então o primeiro filho fala que não. Mas depois ele se arrepende e vai. E o segundo filho, ele fala que vai, mas depois ele não vai. E o segundo filho, ele vai ser representado pelos mestres da lei. Nós vamos chamar eles de religiosos. Aqueles que falam que vão, aqueles que falam que fazem, mas chega na hora, dá para trás. O primeiro filho, ele é sincero. Ele fala que não vai. Mas depois, ele volta atrás naquilo que ele falou. Sabe como que ele volta atrás? São aquelas prostitutas, os cobradores de impostos. Eles começam a ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus começa a penetrar no coração deles. Fazendo com que eles se arrependam de tudo que eles fazem. E vão. E quem o pai achou que não podia contar, é quem ele tem a partir daquele momento. Daqui a pouco nós vamos terminar de explicar o texto e nós vamos entender para a nossa vida. E o segundo filho, é aquele filho sem palavra. É aquele filho que fala sim para tudo que o pai faz. Mas chega na hora H, ele não quer saber de nada. Ele não acredita em nada. É aquele tipo de pessoa que você sabe que não pode contar. Ou talvez você não sabe quando você vai poder contar. Porque aquela pessoa te dá uma expectativa, mas na realidade, ela não faz nada.
É igual aquele povo que é só pressão. Já viu que esse crente pressão? Eu vou, pode contar comigo, tal hora eu tô lá. Mas na hora H, nada acontece. Bom, então agora nós vamos entrar um pouco para essa história. O que Jesus disse no versículo 31 é que era aquele povo em que eles duvidavam, é que era aquele povo em que eles excluíam, que estava entrando primeiro no reino dos céus. Para quem olhava, a expectativa daquele povo era que eles iam para o inferno e que eles viveriam uma vida sem futuro. Mas na verdade, eles se arrependeram. Mas na verdade, o que Jesus disse é que eles estavam alcançando o reino primeiro, antes do que aqueles religiosos. Quando nós olhamos para o altar, quando nós olhamos para um templo, naquele tempo, os príncipes dos sacerdotes, eles eram chamados assim, príncipes dos sacerdotes, mestres da lei, povo judeu. Hoje nós somos chamados mais de líderes, de pastores, de levitas. Naquela época ainda também tinha levita. E quando você olha para a expectativa desse povo, você pensa, vai para o céu. Mas o que Jesus diz é totalmente ao contrário. Porque não basta só você ter a palavra, você tem que crer na palavra. E eles não criam que João Batista veio para trazer o arrependimento, que Jesus era o Messias. Eles não criam. Então não adiantava de nada eles saberem a Bíblia do começo ao fim, de trás para frente, de frente para trás, não adiantava nada. E é isso que acontece conosco hoje, nos nossos dias atuais. Se a sua expectativa é só ser um bom crente, que fala sim para tudo, mas que não crê, que não é fiel com a sua palavra, que não permanece no caminho, que não permanece no trilho, que não permanece na vontade de Deus, não vai adiantar nada. É mais fácil um vir de lá de fora e te ultrapassar. É isso que infelizmente pode acontecer. Se nós não deixarmos a religiosidade de lado, não deixar que as coisas erradas nos tomam. Que coisas erradas, Patrícia? O próprio pecado. O pecado também pode nos tomar da palavra de Deus. Em qual realidade que nós nos encontramos hoje? Na realidade do filho, que talvez no primeiro momento até diz não para o pai, mas depois se arrepende e volta atrás e entra na vontade do pai? Ou nós estamos na realidade daquele que só fala sim para tudo, mas na verdade nunca pode contar, que é um mentiroso, que é sem caráter? Aqueles homens, eles não acreditavam que Jesus tinha autoridade para fazer tudo o que ele estava fazendo. Eles não acreditavam que o nome de Jesus era poderoso para operar aquilo que ele fazia e infinitamente mais. E muitas das vezes nós duvidamos também, assim como aqueles religiosos. Muitas das vezes nós até criamos uma expectativa, mas logo depois nós descremos. Nós pensamos que Jesus não é capaz. Nós duvidamos da autoridade de Jesus. Sabe como? Quando nós deixamos a vontade dele de lado. Duas coisas que eu aprendi, muito importante nesse texto. Eu preciso aprender a dizer sim para Jesus, mas eu também preciso aprender a sacrificar a minha vontade. Como? Eles tinham, a vontade deles era não acreditar que João veio para a pregação do arrependimento, para preparar o caminho. Mas eles tinham que se arrepender por não acreditar. E eles não fizeram isso. O que Jesus disse no versículo 32 é assim, ó:
pois João, vocês não creram nele, mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, tendo visto, vocês não se arrependeram. Eles viram e não se arrependeram e não creram. Quantas vezes na nossa vida nós olhamos para uma situação, mesmo vendo que Deus está agindo, nós ainda não acreditamos que é Ele? Vamos sair dessa expectativa falsa das nossas vidas. Vamos vir para a realidade de Cristo. Só o fato de você estar aqui hoje, de você ter saído da sua casa, do seu conforto, você já abriu mão da sua vontade, do seu eu, para viver a vontade de Deus, que era você estar aqui. Isso inclui obediência. Obediência de congregar, obediência de ir à casa do Senhor. Muitas das vezes nós queremos ficar em casa, nós estamos cansados, mas não. A gente vem para a igreja porque nós sabemos que esse é o melhor para nós. É essa a realidade da qual nós temos que viver. É essa a realidade da qual nós temos que fazer parte. O pessoal da banda pode se posicionar. Eu já estou finalizando. Sabe qual que é a expectativa do diabo? A expectativa do diabo é que você faça as coisas que você fazia no passado, faça as coisas que você fez um dia que era errada, ou que você permaneça aonde você está. A expectativa que o diabo tem para a sua vida é que você nunca esteja na vontade de Deus. O diabo odeia quando ele olha para você e te vê no caminho que Deus preparou para a sua vida. Ele odeia. Mas sabe qual que é a realidade? A realidade é só o fato de você sair da sua casa, declarando que Jesus pode todas as coisas sim, que Jesus tem autoridade sim, que Jesus é poderoso sim. Só esse fato já faz você estar na vontade do Pai. Fica de pé no seu lugar. Eu quero dizer a última coisa. Sabe qual que era a expectativa do inferno? Era que Satanás vencesse. E a expectativa que Satanás tinha era que Jesus transformasse as pedras em pão. Era que Jesus saísse e pulasse daquele monte. Era que Jesus se transformasse e mostrasse o seu lado Deus naquele deserto. Mas eu posso te falar a realidade. A realidade é que Jesus está vivo. Ele morreu como homem, mas ressuscitou também como homem. E hoje Ele está sentado à direita de Deus. E hoje Ele tem poder para fazer infinitamente mais na sua vida. Ele tem poder para aquilo que você não acreditava mais se tornar realidade. Ele tem poder para fazer do seu sonho, que é uma expectativa, se transformar em realidade. Mas não seja como aqueles escribas. Não seja como aqueles mestres da lei que não acreditavam nele. Acredite. Acredite em Jesus. Porque só Ele pode todas as coisas. Só Ele é o poderoso Deus. Só Ele tem o grande poder para te salvar, para te curar, para te libertar. Não viva mais só pelas expectativas desse mundo. Viva na realidade de Cristo, na realidade que Cristo tem para você. Nesse momento, feche os seus olhos.